Olá, boa tarde, tudo bem? Eu estou bem gripado, mas mesmo assim irei fazer uma live aqui. Às 5 horas teremos a nossa live de oração. Eu quero falar sobre o Evangelho da Graça de Deus. Graça de Deus, a graça de Deus. Pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. O Evangelho da Graça, queridos, envolve todos os aspectos da nossa vida. É por isso que Paulo, em Atos capítulo 13, 43, ele nos afirma a continuarmos na graça de Deus. 2 Pedro 3,18, crescermos na graça de Deus. A graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Portanto, a base da nossa fé, a base da nossa vida espiritual, o alicerce, o fundamento, é justamente a graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, onde nós estaríamos? Ou aonde nós estaríamos? Como estaríamos vivendo? Esta graça em que nós estamos é a nossa posição. Romanos capítulo 5. Vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 2. Compartilhe aí com outras pessoas. Romanos capítulo 5, versículo 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça de Deus é que nos mantém nessa posição de justificados. O que é justificado? É declarar justo. E o que é declarar justo? É quando nós temos na realidade o perdão de Deus e Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo que foi imputada. A base do nosso comportamento, segundo aos Coríntios 1:12, na graça de Deus, nos conduzimos no mundo. É somente através da graça do Senhor, é graça sobre graça, que nós estamos aqui. Cada dia que nós amanhecemos, nós devemos agradecer pela multiforme graça de Deus. Pela graça de Deus que é tão especial, pela graça de Deus que é tão maravilhosa em nossas vidas. É justamente a base da nossa vida cotidiana. Pela abundância da graça, reinamos na vida por Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. A base da nossa força para viver seja forte na graça que há em Cristo Jesus. Segundo Timóteo 2:1. Nós precisamos ser fortalecidos cada dia nessa graça do Senhor, essa graça abundante e maravilhosa graça, essa graça que nos envolve de uma forma fenomenal. Através dessa graça, nós aprendemos a lidar com as tribulações. Sofreste por pouco tempo, o Deus de toda graça aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá você. É a graça que nos santifica, é a graça que nos
que nos conduz a uma vida de triunfo, é através da graça que nós somos aperfeiçoados, e é através da graça que nós temos uma firmeza espiritual. Por isso, quando nós estudamos a palavra do Senhor, as Escrituras colocam uma ênfase enorme na graça. O Evangelho da Graça é o Evangelho da salvação. O Evangelho da Graça é o Evangelho do perdão. O Evangelho da Graça é o Evangelho de Deus. O Evangelho da Graça é o Evangelho da misericórdia. Se não fosse o amor de Deus, onde eu estaria? Onde você estaria? O Evangelho da Graça tem sua origem diretamente em Deus e está relacionado ao seu caráter. O caráter de Deus é santo, ele é amor. Não há como desassociar, não há como desvincular a graça de Deus, porque a essência de Deus é a sua graça. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 1. Mas nada faço, de nada faço questão, e tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Testemunhar o Evangelho da graça do Senhor, o Evangelho da graça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, para o Evangelho da graça de Deus. Queridos, é maravilhoso nós vermos o Evangelho de Deus em nossas vidas, em nossos corações, de uma forma toda especial, e nós louvamos e glorificamos a Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Gente, o Evangelho da graça de Deus é o Evangelho que oferece perdão, que oferece vida. É graça sobre graça. Não tem outra explicação, é Deus puro em nossas vidas. É a misericórdia dele. A nossa salvação, ela não vem por obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos justificados pelas nossas obras. O salvo, ele deve praticar boas obras. Mas o Evangelho de Cristo tem a sua centralização na obra do Calvário. Sem a cruz, não há graça. Sem o perdão, não há graça. Sem a reconciliação, não há graça. E nós devemos fixar os nossos olhos no Senhor. O Evangelho proclama que a nossa salvação veio totalmente de Cristo. Eu não preciso me esforçar no sentido de eu vou praticar boas obras porque eu preciso da minha salvação. Eu vou dar tal dízimo, eu vou dar tal oferta porque eu preciso da minha salvação. Eu vou seguir tal costume porque eu preciso da minha salvação. Não. Enganam-se as pessoas que assim fazem. Enganam-se as pessoas que assim agem. Nosso comportamento não define nossa identidade. Cristo, sim, através da sua graça em nós. Somos como Ele e como Ele é. Receberemos o perdão. E o perdão que nós recebemos não foi por prata e nem por ouro. Com ouro. Mas pela perfeita e maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que essas verdades estão reveladas nas Escrituras, no Novo Testamento. Não uma coisa inventada. Se trata do Evangelho eterno, o Evangelho da salvação. A graça, ela é eterna. A graça, ela é imutável. Desse modo, a graça não é simplesmente um momento ali. É a todo instante, a todo momento.
Por isso tem o hino, maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Gente, o apóstolo João escreveu, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse capítulo 14, e o versículo 6. A proclamação do evangelho eterno. A proclamação do evangelho da graça de Deus. E a graça de Deus, ela proclama quem eu sou. Quem você é. Da sua real e verdadeira identidade. A proclamação do evangelho fala da justificação que ocorreu na minha vida através de Cristo Jesus. E fomos justificados em quem? Justificados em Cristo. Nós sentimos o perdão através do seu sangue. No seu sangue, a redenção. E o Evangelho da Graça proclama na realidade quem é Jesus. Quem é o Senhor Jesus. E Paulo, ele apresenta muito bem isso. Ele defendeu que o Evangelho é uma mensagem dada por Jesus, dada por Cristo. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1 e o versículo... Deixa eu ver aqui. O Evangelho é uma mensagem dada por Cristo a respeito do próprio Cristo. O doutor Paul Elias concorda afirmando: o Evangelho é Jesus, é Ele, é a maior notícia do mundo. O doutor Jane Fowler também escreveu que o Evangelho cristão é o Evangelho pessoal, de um Deus pessoal, que envia seu Filho como Salvador pessoal para reconciliar pessoalmente a humanidade consigo mesmo. Então vejam bem, Paulo, ele disse que ele recebeu essa revelação através do Senhor Jesus Cristo, Gálatas capítulo 1, versículo 12. E é uma mensagem sobre Jesus, à luz do Evangelho, da graça de Cristo. Ele recebeu essa revelação. Eu também recebi essa revelação. Você também recebeu essa revelação. E a graça não te faz livre para pecar, te faz livre daquilo que é pecado. O Evangelho da Graça na realidade, o Evangelho da revelação pura, imaculada de Deus, para nos deixarmos livres, livres para adorar ao Senhor, livres para termos comunhão com Cristo, livres para entrarmos com intrepidez, com ousadia na presença do Senhor. Já não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Romanos 6 e 14. Do mesmo modo, o autor de Hebreus fala a respeito do pecado que está próximo de nós, ao nosso redor. Hebreus capítulo 12, versículo 1. E que para nós deixarmos de lado todo o pecado, todo embaraço, mas olharmos para o alvo da soberana vocação que é Jesus Cristo. E essa graça, ela nos envolve de uma tal maneira que nós podemos amar a todas as pessoas. O Evangelho da Graça não é um evangelho separatista, é um evangelho que une as pessoas, porque Jesus, ele veio nos trazer um evangelho de reconciliação. E o Evangelho da Graça estuda justamente o evangelho que envolve esse entendimento de salvação, que é um presente gratuito, que é um presente da graça de Deus, que acontece pela fé em Jesus, e não do nosso próprio mérito. Isso implica em viver uma vida transformada, uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito Santo, buscando a santidade, buscando a santificação, amando a Deus em primeiro lugar e ao próximo, e dando testemunho da infinita graça de Deus. A graça, queridos, é um presente imerecido. A graça
é o favor imerecido de Deus, manifestado através de Jesus Cristo, que se doou, que se entregou por mim e por você. Entendemos que o Evangelho da Graça é o Evangelho que faz uma transformação em nosso homem interior. Viver na graça não é apenas evitar o pecado, mas ser transformado dia após dia, momento após momento, buscando a santificação, buscando ser cheio do Espírito Santo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho da Graça é entendido, eu entendo, como o Evangelho da liberdade espiritual, liberdade do legalismo. A graça liberta o homem do legalismo. A graça liberta o homem da religiosidade. A graça, ela não diz assim, você tem que usar roupa preta, você tem que usar roupa branca, você tem que usar vestido largo. Não, o Evangelho da Graça é um Evangelho que nos deixa livres. Agora, não uma liberdade para pecar, mas uma liberdade para adorar a Deus, uma liberdade para entrar no Santo dos Santos, sentindo a presença do Senhor a todo instante, a cada momento. O Evangelho da Graça é o Evangelho da confiança em Deus. Eu confio no Senhor. Viver na graça de Deus é confiar em Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Deus, incentivando outros a aceitarem a salvação. Como é que eu devo viver nessa graça de Deus? Eu devo viver nessa graça de Deus, primeiramente, entregando a minha vida a Ele, deixando Ele entrar no meu coração, deixando Ele dominar todas as áreas da minha vida. Depois, estudando a palavra de Deus, aprofundando-me no conhecimento. A palavra do Senhor nos diz, antes que crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprofundar o conhecimento da Bíblia, esperando realmente aprender cada dia mais, quando eu me dedico, buscando compreender o que Deus fala para nós através da sua palavra. Depois eu preciso viver uma vida de oração. A oração é essencial para nós nos conectarmos com o Senhor, para que nós possamos buscar a direção do Espírito Santo. Nas nossas campanhas de orações que nós temos feito, às 5 da tarde, tem sido uma bênção. Eu te convido para estar comigo às 5 da tarde na campanha de oração. E a graça, ela me leva a testemunhar, compartilhar a minha experiência, compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, compartilhar aquilo que eu tenho vivido. E a graça nos leva a nós participarmos de uma comunidade, de uma igreja, participar da comunidade cristã, buscando comunhão, buscando socialização, buscando interação entre os irmãos. Ações de graças expressa a nossa gratidão, expressa aquilo que vem do nosso coração. Então o Evangelho da Graça leva você a entender que você vai conhecendo a Deus através do estudo da sua palavra, você vai conhecendo o caráter de Deus, entendendo a profundidade do amor do Senhor. E eu preciso cada vez mais, me desculpem, lembre-se, querido, que o Evangelho da Graça envolve aprendizado, envolve entrega, envolve oração, envolve confiança, envolve amor, envolve transformação, envolve ajuda, envolve serviço, envolve missão. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho da Graça precisa ser proclamado. Mas quando você for pregar, pregue o Evangelho. Não pregue outras coisas, porque o Evangelho da Graça, a centralidade é Cristo, a Escritura, a Palavra de Deus. Portanto, fica aqui a minha meditação. Desculpem, eu estou muito gripado. Estou cansado, né? E às 5 horas nós estaremos aqui, se Deus quiser, com a nossa oração. Louvado seja Deus.